Notch, o início de uma dominação. Notch não nasceu como um rei. Ele nasceu em um dos lugares mais difíceis da África, o Masai Mara. Uma região onde cada território é disputado, onde cada dia é uma luta, e onde a maioria dos leões simplesmente não sobrevive o suficiente para se tornar dominante. Desde jovem, Notch já estava cercado de desafios. Ele cresceu observando conflitos, ouvindo rugidos ao longe, vendo leões mais velhos sendo expulsos ou mortos. Porque na savana não existe estabilidade. Tudo muda, tudo é conquistado e tudo pode ser perdido. Mas Notch não era apenas mais um leão naquele ambiente. Ele tinha algo diferente. Não era apenas força, nem apenas agressividade. Era estratégia. Seu nome veio de um detalhe marcante, um corte visível em sua orelha, algo que o tornava facilmente reconhecido. Mas com o tempo, aquele nome não deixaria de ser apenas uma marca física e se tornaria sinônimo de domínio. Quando atingiu a idade adulta, Notch fez o que todo leão macho precisa fazer: sair em busca de território. E foi nesse momento que sua história começou a se diferenciar. Ao invés de seguir sozinho, ele formou alianças, primeiro com outros machos, depois com seus próprios filhos. Algo extremamente raro na natureza. Leões machos normalmente não convivem assim. Eles competem, eles se enfrentam, eles eliminam rivais. Mas ali, algo diferente estava acontecendo. Uma coalizão estava sendo formada. E não era pequena. Com o tempo, aquele grupo cresceu, mais forte, mais organizado, mais perigoso. E então começaram os conflitos. O primeiro território não foi fácil. Havia um macho dominante, experiente, forte, mas sozinho. E contra um grupo unido, isso raramente é suficiente. O confronto foi direto, sem aviso, sem recuo. Um ataque coordenado, um avanço conjunto. E em pouco tempo, o resultado foi definido. O território mudou de dono. E aquilo foi apenas o começo. Porque uma vez que a coalizão de Notch começou a avançar, ela não parou. A coalizão que dominou a savana. Depois da primeira conquista, tudo mudou. Notch e sua coalizão não eram apenas um grupo. Eles se tornaram uma ameaça real para qualquer outro leão dominante da região. E na savana, uma ameaça precisa ser enfrentada ou evitada. Muitos tentaram resistir, poucos conseguiram. A estratégia da coalizão era simples, mas extremamente eficiente. Eles não atacavam de forma desorganizada. Eles cercavam, pressionavam, forçavam o erro. E quando avançavam, era com tudo. Território após território começou a cair. Bandos foram tomados, machos dominantes foram expulsos, e o nome de Notch começou a se espalhar. Não apenas como um leão forte, mas como um líder. Um líder que entendia algo que poucos entendem na natureza, que o poder, quando compartilhado, pode ser ainda mais forte. Com vários territórios sob controle, a coalizão atingiu um nível raro. Eles não estavam apenas sobrevivendo, eles estavam dominando. Leoas passaram a fazer parte dos bandos controlados pelo grupo. Filhotes nasceram, a linhagem cresceu. E por um período, parecia que nada poderia parar aquela expansão. Mas na savana, sempre existe alguém observando. Sempre existe outro grupo, esperando o momento certo. Porque o que Notch fez, outros também poderiam fazer. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Novos leões surgiram, jovens, fortes e com o mesmo objetivo: confronto, domínio, poder. O tempo na savana não perdoa, nem mesmo os mais fortes.
Notch já não era mais o mesmo. Seus movimentos estavam mais lentos, suas reações mais tardias. Mas ao contrário de outros leões, ele não estava sozinho. Sua coalizão ainda existia. Seus filhos ainda estavam ali. E isso mudou tudo. Os novos desafios começaram a aparecer. Confrontos voltaram a acontecer. Mas agora não era apenas sobre vencer. Era sobre manter o que já havia sido conquistado. Alguns territórios foram perdidos. Outros foram defendidos. E pouco a pouco, o domínio absoluto começou a diminuir. Mas o impacto já estava feito. Porque Notch não mudou apenas seu destino. Ele mudou a forma como a dominação acontecia naquela região. Ele mostrou que um leão não precisa lutar sozinho, que união pode ser mais poderosa que força bruta e que um legado pode durar mais do que qualquer reinado. Mesmo depois de sua ausência, sua história continuou sendo contada. Porque alguns leões não são lembrados apenas pelo que fizeram, mas pelo que deixaram para trás. E Notch deixou uma marca que ainda ecoa na savana africana.